dia a todos. Aos novos vereadores, sejam bem-vindos. Aos funcionários públicos presentes, também sejam bem-vindos. Vou pedir ao nosso vereador Lindomar, por falta do nosso secretário, para fazer a chamada dos novos vereadores. Antônio Soares Lustosa. Francisco Aguinaldo Martins de Souza. João Batista Gomes de Lima. Gerson Nunes, autor. Joelma Silva da Souza Oliveira. Maria José de Souza. Maria do Espírito Santo Vieira da Silva. Luiz dos Santos. Raimundo Domado de Oliveira, presente. Sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a nossa sessão legislativa extraordinária. Peço aos novos vereadores para ficarmos de pé e rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pessoal, essa sessão é extraordinária, né? A gente precisou fazer, comunicamos vocês ontem, e a gente tem em pauta, né, para a ordem do dia, é um pedido de licença da vereadora Maria José, apresentação do requerimento de licença de interesse particular, sem percepção de subsídio. Além disso, a gente vai apresentar a resolução, a gente tem um parecer jurídico, né, da assessoria jurídica da Câmara, e a gente vai votar na resolução, né? E eu falei que a gente vai votar por quê? Porque é uma questão que a gente tem que resolver pela, entre aspas, a proteção dela como sobre as questões de faltas, né? E a gente quer tentar não prejudicar, a gente não tem intenção nenhuma. E para isso eu quero a compreensão do Barão da Espírito Santo, da Joelmas, que eles apresentem, se quiser 5 minutos para se reunir, para fazer um parecer verbal, que a gente precisa também, certo? Porque se a gente não votar hoje, vai ter o mesmo processo e vai continuar somando as faltas da vereadora, certo? Enquanto não resolver essa questão dela. E aí, para a gente fazer o entendimento, né, eu vou pedir primeiro ao secretário, ao Lindomar, para substituir o secretário, para fazer a leitura da solicitação da vereadora. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, a vereadora Maria José de Souza, brasileira, inscrita no CPF de número 054-666-963, dígito 83, agente política regularmente investida no mandato de vereador do município de Tanque do Piauí, no exercício de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, bem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 236 do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o artigo 99 da Lei Orgânica do Município, requerer a concessão de licença para tratamento de interesse particular sem percepção de subsídio, pelos fundamentos a seguir expostos. Conforme de conhecimento desta Casa Legislativa, a requerente formulou pedido de licença para tratamento de saúde, instruído com documentação médica e submetido aos procedimentos administrativos determinados por esta presidência. Não obstante o referido pedido teria sido indeferido, a requerente permanece impossibilitada de exercer regularmente as atividades parlamentares, circunstância que a leva por cautela e responsabilidade institucional a requerer licença para tratar de interesse particular
na forma autorizada pelo regimento interno e pela lei orgânica municipal. O presente requerimento possui natureza jurídica autônoma, não constituindo aditamento, substituição, desistência, renúncia ou reconhecimento da legalidade da redecisão administrativa que interferiu o pedido de licença para tratamento de saúde, permanecendo integralmente resguardado todos os direitos. A formulação deste pedido decorre exclusivamente da necessidade de preservar a regularidade dos trabalhos legislativos e assegurar a continuidade da representação popular, evitando sucessivas ausências ao plenário quando persistirem circunstâncias pessoais que impedem o pleno exercício do mandato. Dessa forma, preenchidos os requisitos previstos no artigo 236 do Regimento Interno da Câmara Municipal e o artigo 99 da Lei Orgânica do município, requer que seja deferida licença para tratar de interesse particular, sem percepção de subsídio, pelo prazo de 60 dias, com a adoção das providências regimentais pertinentes, inclusive a convocação do respectivo suplente, caso legalmente cabível. Requer, por fim, que a decisão proferida seja formalmente motivada e publicada com a posterior ciência da requerente. Este tempo é de deferimento, tanque do Piauí, datado de 90 aqui, Flyne Anderson, Vale Silva, complicado, né? A data é aquela que está lá em cima. Aqui não está. Primeiro de julho. Aqui. Aí é para ver aqui também a procuração. Aí pode ver essa parte. Certo. Aí esse aqui é o processo, esse aqui parecer. Valeu, parecer jurídico. Pronto. Parecer jurídico de 008/2006. Câmara Municipal de Tanque do Piauí. Consulente. Presidência da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, Piauí. Assunto: análise jurídica e requerimento de licença para tratar de interesse particular, sem percepção. Parecer jurídico. Consulente de Presidência da Câmara Municipal de Tanque do Piauí. Assunto: análise jurídica e requerimento de licença para tratar de interesse particular, sem percepção de subsídio, formulado por vereadora nos termos do artigo 99, inciso 2 da Lei Orgânica do município e do artigo 236 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Direito constitucional e direito municipal. Processo legislativo. Vereadora, requerimento de licença para tratar de assunto de interesse particular. Artigo 99, inciso 2 da Lei Orgânica do município. Artigo 236 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Requisitos legais. Procedimento regimental. Apreciação pelo plenário. Possibilidade de deliberação durante o processo legislativo mediante convocação de sessão extraordinária. Competência do presidente para a convocação. Prazo da licença. Não computa no período de recesso. Análise de legalidade. Inciso 1. Da delimitação da consulta. A presente manifestação restringe-se à análise da regularidade jurídica do requerimento e do procedimento a ser observado para sua apreciação, compreendendo o exame da legislação aplicável, da competência dos órgãos envolvidos, dos requisitos legais para a concessão da licença e das consequências jurídicas decorrentes de eventual deferimento, se arbitrar em aspecto de conveniência, oportunidade ou método político administrativo. Cumpre ressaltar que a atividade consultiva desempenhada pela assessoria jurídica possui natureza eminentemente técnico-jurídica, destinando-se a orientar a administração quanto à correta interpretação e
e aplicação do ordenamento jurídico, não lhe competindo substituir o juízo deliberativo do órgão legalmente impedido de apreciar o requerimento, tampouco vincular a decisão a ser proferida pela autoridade ou pelo colegiado competente. Dessa forma, o presente parecer limita-se à verificação da conformidade do pedido com a lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara Municipal e os princípios que regem a atuação da administração pública, oferecendo subsídio jurídico para a tomada de decisão pela autoridade competente. Inciso 2. Relatório. Trata-se de requerimento administrativo formulado pela vereadora Maria José de Souza, agente política regularmente investida no mandato de vereadora do município de Tanto do Piauí, por meio do qual pleiteia a concessão de licença para tratar de interesse particular, sem percepção de subsídio pelo prazo de 60 dias. Com fundamento no artigo 99, inciso 2 da Lei Orgânica do Município e no artigo 236 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Em suas razões, a requerente informa que anteriormente apresentou pedido de licença para tratamento de saúde, o qual foi submetido à apreciação desta Casa Legislativa posteriormente indeferido. Sustenta, contudo, que o presente requerimento possui natureza jurídica autônoma, não se confundir com o pedido anteriormente formulado, razão pela qual requer a apreciação da licença para tratamento de interesse particular, ressalvando a preservação de todos os direitos eventualmente relacionados ao requerimento anteriormente deferido. Recebido o requerimento, a presidência da Câmara Municipal determina o encaminhamento dos autos à assessoria jurídica para análise da matéria e emissão de parecer, especialmente quanto à regularidade jurídica do pedido, ao procedimento regimental aplicável, à competência para sua apreciação e as consequências jurídicas decorrentes do eventual ferimento. É o relatório. Passa-se a fundamentação jurídica. Inciso 3. Do regime jurídico das licenças parlamentares. A licença parlamentar constitui instituto jurídico destinado a disciplinar as hipóteses excepcionais em que o vereador poderá afastar-se temporariamente do exercício do mandato, sem que tal afastamento importe por si só na perda da investidura ou na extinção do mandato eletivo. Trata-se de prerrogativa prevista na Lei Orgânica do Município, cuja concessão deve-se observar estritamente as hipóteses, requisitos e procedimentos estabelecidos no ordenamento jurídico municipal. No âmbito do município de Tanto do Piauí, a matéria encontra-se disciplinada pelo artigo 99 da Lei Orgânica do Município, que assim dispõe. Artigo 99. O vereador poderá licenciar-se, inciso 1, por motivo de saúde devidamente comprovados. Inciso 2. Para tratar de interesse particular, desde que o período de licença não seja superior a 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1 e 2, não poderá o vereador reassumir antes que esse tempo escoar o prazo de sua licença. Parágrafo 2º. Para fim de remuneração, considerado-se-á como exercício o vereador licenciado nos termos do inciso 1. Parágrafo 3º. O vereador investido no cargo de secretário municipal equivalente será considerado automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração da vereança. Parágrafo 4. O afastamento para desempenho de missões temporárias de interesse do município não será considerado como de licença, fazendo o vereador jus à remuneração estabelecida. Da leitura do referido dispositivo, verifica-se que a Lei Orgânica estabelece hipóteses distintas de afastamento do mandato parlamentar, cada qual submetida a pressupostos e efeitos jurídicos próprios. A licença por motivo de saúde prevista no inciso 1 possui natureza protetiva, destinando-se a assegurar o afastamento temporário do parlamentar quando comprovar a incapacidade para o exercício das funções legislativas. Em razão dessa finalidade, a própria Lei Orgânica assegura o vereador licenciado a percepção do subsídio durante o período de afastamento, considerando-se pressuído como efetivo exercício do mandato.
Diversamente, a licença para tratar de interesse particular prevista no inciso 2 possui natureza voluntária e decorre da manifestação de vontade do próprio parlamentar em afastar-se temporariamente do exercício do mandato para atendimento de interesse de ordem pessoal. Nessa hipótese, a lei orgânica estabelece apenas dois requisitos objetivos: que o afastamento seja requerido pelo vereador e que permite a licença não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Em razão de sua natureza, essa modalidade de licença não assegura a percepção do subsídio durante o período de afastamento. Interpretação que decorre do parágrafo 2º do artigo 99, ao restringir expressamente a remuneração apenas à licença prevista no inciso 1. Ainda a hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 99, referente ao vereador investido no cargo de secretário municipal ou equivalente. Nesse caso, a licença decorre automaticamente da investidura do cargo, independente de apreciação quanto aos motivos do afastamento, facultando o seu parlamentar optar pela remuneração do mandato eletivo ou do cargo exercido no Poder Executivo, conforme expressamente previsto na lei orgânica. Observa-se, portanto, que cada modalidade de licença possui pressupostos, finalidade e efeitos próprios, não se confundindo entre si. Consequentemente, a análise jurídica do presente requerimento deve restringir-se exclusivamente aos requisitos legais aplicados à licença para tratar de interesse particular, previsto no artigo 99, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, sem qualquer vinculação jurídica às regras específicas das demais modalidades de afastamento parlamentar. Inciso 4. Da autonomia do presente requerimento em relação ao pedido anterior de licença para tratamento de saúde. Preliminarmente, cumpre registrar que o presente requerimento administrativo não se confunde com o pedido anteriormente formulado pela vereadora para concessão de licença por motivo de saúde. Conforme informação constante do requerimento, a requerente protocolizou em momento anterior requerimento de licença fundamentado no artigo 99, inciso 1 da Lei Orgânica do Município, o qual foi regularmente submetido ao procedimento administrativo pertinente e apreciado pela autoridade competente, culminando em decisão administrativa de interferimento. O requerimento ordenado, entretanto, possui objeto, fundamento jurídico e efeitos distintos, uma vez que esse fundamento no artigo 99, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, que disciplina a licença para tratar de interesse particular, modalidade de afastamento diversa daquela destinada ao tratamento de saúde. Embora a requerente tenha mencionado em sua exposição de motivos circunstâncias relacionadas ao pedido anteriormente deferido, tal referência possui caráter meramente contextual, não alterando a natureza jurídica da pretensão atualmente deduzida. O objeto submetido à apreciação destacada legislativa consiste exclusivamente na concessão de licença para tratar de interesse particular, instituto autônomo, disciplinado por requisitos próprios e desvinculado das exigências legais aplicadas à licença por motivo de saúde. Sob essa perspectiva, o presente procedimento administrativo não constitui aditamento, substituição, reconsideração, revisão, o reexame da decisão anteriormente proferida acerca da licença médica, tampouco importa em manifestação sobre sua legalidade ou acerto. A decisão administrativa anteriormente proferida permanece íntegra, produzindo seus efeitos devido ao respectivo processo administrativo, sem qualquer interferência decorrente da presente análise. Dessa forma, a apreciação jurídica do requerimento deve restringir-se à verificação do atendimento dos requisitos previstos para a licença disciplinada pelo artigo 99, inciso 2 da Lei Orgânica do Município e pelo artigo 236 do Regimento Interno da Câmara Municipal, não sendo objeto deste parecer qualquer análise acerca da correção, legalidade ou mérito da decisão que apreciou o pedido anterior de licença para tratamento de saúde. Assim, a presente manifestação limitar-se-á à aferição da viabilidade jurídica da nova pretensão administrativa, considerada de forma autônoma e independente, em estrita observância ao regime jurídico próprio da licença para tratar de interesse particular. Inciso 5.
dos requisitos legais para a concessão da licença para tratar de interesse particular. 5.1. Da legitimidade da requerente. A licença para tratar de interesse particular constitui prerrogativas conferidas ao ocupante de mandato eletivo de vereador, conforme expressamente previsto no artigo 99, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Tanque do Piauí. No caso examinado, verifica-se que a requerente Maria José de Souza encontra-se regularmente investida no mandato de vereador do município, exercendo legitimamente as funções inerentes ao cargo eletivo, circunstância expressamente consignada no requerimento e não infirmada por qualquer elemento constante dos autos. Assim, tratando-se de agente político titular do mandato parlamentar, mostra-se plenamente atendido o requisito subjetivo para a formulação do pedido de licença, possuindo a requerente legitimidade para pleitear o afastamento temporário do exercício do mandato nos termos do artigo 99, inciso 2 da Lei Orgânica do Município. Dessa forma, conclui-se pelo preenchimento do requisito da legitimidade ativa para a apresentação do presente requerimento. 5.2. Do enquadramento legal do pedido. O segundo requisito consiste na verificação da adequação jurídica do pedido à hipótese legal invocada pelo requerente. Nos termos do artigo 99, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, o vereador poderá licenciar-se para tratar de interesse particular, desde que o período de licença não seja superior a 120 dias por sessão legislativa. No presente caso, a requerente expressamente fundamenta a sua pretensão no referido dispositivo legal, postulando a concessão de licença para tratar de interesse particular, modalidade de afastamento expressamente previsto por ordenamento jurídico municipal. Importa destacar que a legislação municipal não condiciona essa espécie de licença à demonstração de motivo específico, tampouco exige a comprovação documental de interesse particular se atendido, bastando que o pedido seja formulado pelo parlamentar e que observe os limites e o procedimento estabelecido na Lei Orgânica e no regimento interno. Nessa perspectiva, verifica-se que o objetivo do requerimento guarda perfeita correspondência com a hipótese prevista no artigo 99, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, encontrando-se corretamente enquadrado no regime jurídico da licença para tratar de interesse particular. Dessa forma, conclui-se que o presente requerimento atende ao requisito do enquadramento legal por estar fundamentado em hipótese expressamente prevista pela Lei Orgânica do Município. 5.3. No prazo da licença, a Lei Orgânica do Município estabelece em seu artigo 99, inciso 2, que a licença para tratar de interesse particular poderá ser concedida desde que o período de afastamento não seja superior a 120 dias por sessão legislativa. No caso, em exame, verifica-se que a requerente pleiteia a concessão de licença pelo prazo de 60 dias, período que se encontra integralmente compreendido dentro do limite máximo estabelecido pela lei orgânica. Registrar ainda no que o artigo 99, parágrafo 1º da Lei Orgânica dispõe que, nas hipóteses de licença por motivo de saúde para tratar de interesse particular, o vereador não poderá reassumir exercício do mandato antes escoado o prazo da licença concedida, circunstância que deverá ser observada em caso de eventual deferimento do pedido. Além disso, considerando que o requerimento foi apresentado durante o período de recesso legislativo, incide ainda o disposto no artigo 236, parágrafo 2º do regimento interno da Câmara Municipal, segundo o qual o prazo da licença para tratar de interesse particular não é computado durante o período de recesso, ressalvada apenas a hipótese de licença para tratamento de saúde. Assim, eventual período de recesso legislativo compreendido entre a concessão da licença e o seu término não será contabilizado para fim de cumprimento dos 60 dias de afastamento requeridos, observando-se a disciplina expressamente estabelecida pelo regimento interno. Diante do exposto, conclui-se que o prazo requerido mostra-se compatível com o limite temporal fixado pela Lei Orgânica do Município, encontrando-se o requisito previsto no artigo 99, inciso 2. 5.4. Da remuneração durante o período da licença. No tocante aos efeitos financeiros da licença pleiteada, a Lei Orgânica do Município estabelece disciplina expressa do dispor
em seu artigo 99, parágrafo 2º, que para fins de remuneração considera-se-á como exercício vereador licenciado nos termos do inciso 1, ou seja, exclusivamente na hipótese de licença por motivo de saúde. Da interpretação sistemática do referente dispositivo, esclarecido que a manutenção da percepção do subsídio constitui exceção legal restrita à licença prevista no artigo 99, inciso 1, não se estendendo às demais modalidades de afastamento disciplinadas pela lei orgânica. No presente caso, a requerente expressamente pleiteia licença para tratar de interesse particular sem percepção de subsídio, circunstância que se mostra integralmente compatível com o regimento jurídico previsto na lei orgânica do município. Assim, sob o aspecto jurídico, o pedido encontra-se em conformidade com o artigo 99, parágrafo 2º da lei orgânica, não havendo qualquer incompatibilidade entre a modalidade de licença requerida e a ausência de percepção de subsídio durante o período de afastamento. Desta forma, também se verifica atendido o requisito relativo aos efeitos remuneratórios da licença pretendida. Inciso 6. Da tramitação do requerimento. A concessão de licença parlamentar não decorre automaticamente da simples apresentação do requerimento pelo vereador, devendo observar o procedimento estabelecido pela lei orgânica do município e pelo regimento interno da Câmara Municipal. Inicialmente, o artigo 236, parágrafo 4º do regimento interno dispõe que a licença depende de requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual deverá ser lido na primeira sessão após o recebimento. No caso em análise, verifica-se que o pedido foi regularmente formulado pelo vereador e interessado à presidência desta Câmara Legislativa, encontrando-se atendida a exigência regimental quanto à instauração do procedimento. Após o recebimento do requerimento, mostra-se juridicamente recomendável sua prévia submissão à assessoria jurídica para análise da regularidade do pedido, providência que, embora não constitua requisito expressamente previsto na lei orgânica ou no regimento interno, decorre dos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da motivação dos atos administrativos, conferindo suporte técnico à decisão ser posteriormente adotada pelo órgão competente. Superada essa etapa, o requerimento deverá ser submetido ao procedimento regimental próprio, com sua leitura na primeira sessão realizada após o recebimento, observando-se o disposto no artigo 236, parágrafo 4º do regimento interno. Na sequência, o pedido deverá ser submetido à deliberação do órgão competente nos termos do regimento interno, ocasião em que será apreciada a concessão ou não da licença parlamentar requerida. Por fim, a decisão proferida deverá ser formalizada por meio de ato correspondente, devidamente motivado e publicado, assegurando-se a ciência da requerente a produção dos efeitos jurídicos decorrentes da deliberação, bem como a adoção das providências regimentais subsequentes eventualmente cabíveis. Inciso 7. Da aparente divergência entre o artigo 16 e o artigo 236 do regimento interno. A análise do regimento interno da Câmara Municipal evidencia uma aparente antinomia entre o dispositivo que trata da competência para apreciação dos pedidos de licença formulados por vereadores. De um lado, o artigo 16, inciso 10, estabelece competir privativamente a mesa diretora, decidir-se sobre os pedidos de licença de vereadores nos casos previstos nos incisos 1 e 2 e parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 99 da lei orgânica do município. Por outro lado, o artigo 236, parágrafo 3º do mesmo regimento, dispõe expressamente que a licença será concedida pelo plenário, exceto quando for para exercício do cargo de secretário municipal ou diretor equivalente ou interventor municipal, quando caberá a mesa diretora apenas certificada ocorrência. Embora em uma primeira leitura o dispositivo possa sugerir conflito, tal aparente divergência deve ser solucionada mediante interpretação sistemática do regimento interno, observando-se os critérios clássicos de hermenêutica jurídica. Nesse contexto, incide o princípio da especialidade, segundo o qual a norma específica prevalece sobre a norma de caráter geral, quando ambas a disciplina a mesma matéria.
O artigo 16 possui natureza eminentemente organizacional, limitando-se a elencar, de forma genérica, as competências atribuídas à mesa diretora no âmbito administrativo e institucional da Câmara Municipal. Já o artigo 236 constitui norma especial voltada exclusivamente à disciplina das licenças parlamentares, regulamentando de maneira detalhada as hipóteses de cabimento, os requisitos do procedimento da tramitação e o órgão responsável por sua apreciação. Além disso, o próprio artigo 236 disciplina todo o rito procedimental da licença parlamentar, prevendo a necessidade de requerimento dirigido ao presidente da Câmara e sua leitura em sessão, as hipóteses de concessão durante o recesso, a reforma de contagem do prazo e expressamente a competência do plenário para deliberar sobre o pedido, ressalvada apenas a hipótese de licença automática decorrente da investidura do vereador em cargo de secretário municipal equivalente. Desse modo, a interpretação que melhor harmoniza os dispositivos regimentais é aquela que reconhece a prevalência da disciplina específica constante no artigo 236 e especialmente em seu parágrafo 3º, por tratar diretamente do procedimento de concessão das licenças parlamentares. Para o entendimento, prestigia a unidade do regimento interno, preserva a eficácia de todos os seus dispositivos e afasta eventual alegação de nulidade procedimental decorrente da definição do órgão competente para apreciação do requerimento. Assim, para fins da presente análise jurídica, conclui-se que o pedido de licença para tratar de interesse particular deverá observar o procedimento previsto no artigo 236 do Regimento Interno, submetendo-se à deliberação do plenário, ressalvada a hipótese excepcional expressamente prevista no próprio dispositivo. Inciso 8. Da possibilidade de apreciação do requerimento durante o período de recesso legislativo. No caso concreto, verifica-se que o requerimento foi protocolizado durante o período de recesso legislativo da Câmara Municipal, circunstância que impõe a análise da possibilidade jurídica de sua apreciação antes do reinício das sessões ordinárias. A matéria encontra disciplina específica no artigo 236, parágrafo 1º do Regimento Interno, qual estabelece. Artigo 236, o que diz o parágrafo 1º, salvo nos casos de prorrogação da sessão legislativa ordinária de convocação extraordinária da Câmara Municipal, não será concedida licença para tratamento de saúde ou para tratar de interesse particular durante o período de recesso. Da leitura do dispositivo, verifica-se que a regra geral consiste na impossibilidade de concessão de licença durante o recesso parlamentar. Todavia, o próprio regimento estabelece exceção expressa ao admitir sua apreciação quando houver convocação extraordinária da Câmara Municipal. Não se trata, portanto, de hipótese decorrente de interpretação específica, mas de autorização expressamente prevista na norma regimental. A possibilidade de realização de sessão extraordinária durante o recesso encontra amparo, ainda na norma do município. Nos termos do artigo 85, inciso 2, compete ao presidente da Câmara convocar a sessão legislativa extraordinária, dispondo o parágrafo 1 do mesmo artigo que, nessa hipótese, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria constante da convocação. O regimento interno, por sua vez, complementa essa disciplina ao estabelecer em seu artigo 18, a linha B, competir ao presidente convocar sessões extraordinárias e solenes. No mesmo sentido, o artigo 91 dispõe que o presidente convocará sessões extraordinárias sempre que é necessário para que matérias em condições de apreciação possam ser discutidas e votadas, estabelecendo-se o parágrafo 1º que tais sessões se destinam exclusivamente às matérias objeto da convocação, enquanto o parágrafo 2º determina que, no que couber, aplicam-se às sessões extraordinárias regras previstas para as sessões ordinárias. De igual modo, o artigo 62 do Regimento Interno prevê que a sessão extraordinária será destinada exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes do dia. É certo que o artigo 3º, inciso 2 do Regimento Interno, ao disciplinar as espécies de sessões legislativas, faz referência a determinadas hipóteses de convocação extraordinária pelo presidente. Entretanto, tal dispositivo não pode ser interpretado de
forma isolada sob pena de esvaziar a eficácia do próprio artigo 236, parágrafo 1º, que expressamente admite a concessão de licença parlamentar durante o recesso, mediante convocação extraordinária da Câmara Municipal. Em observância ao princípio da unidade do ordenamento jurídico, a interpretação sistemática das normas regimentais, conclui-se que o dispositivo deve ser avançado, reconhecendo-se que a competência atribuída ao presidente pela lei orgânica no artigo 25, inciso 2, e pelos artigos 18 da linha B e 91 do regimento interno, autoriza a convocação de sessão extraordinária para apreciação de matéria cuja deliberação o próprio regimento admite expressamente durante o recesso. Dessa forma, sob o aspecto estritamente jurídico, não há impedimento para que o requerimento de licença para tratar de interesse particular seja apreciado durante o período de recesso legislativo, desde que previamente convocada sessão extraordinária, observada as formalidades previstas na lei orgânica e no regimento interno, bem como a limitação de que a deliberação recai exclusivamente sobre a matéria constante do ato convocatório. Inciso 9. Da leitura do requerimento da primeira sessão após o seu recebimento. Outro aspecto que merece análise de respeito ao disposto no artigo 226, parágrafo 4 do regimento interno, segundo o qual, artigo 236, parágrafo 4, a licença depende de requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal e lido na primeira sessão após o seu recebimento. A interpretação do referido dispositivo deve observar os métodos literal, sistemático e teleológico, de modo a conferir efetividade às normas regimentais e evitar soluções que conduzam à inutilização de seus próprios comandos. Sob o aspecto literal, verifica-se que o regimento interno emprega a expressão primeira sessão sem estabelecer qualquer distinção entre sessão ordinária e sessão extraordinária. Caso a intenção do legislador regimental fosse restringir a leitura do requerimento exclusivamente a período de sessão ordinária após o seu recebimento, teria empregado essa expressão de forma expressa, assim como faz em outras passagens quando pretende diferenciar as espécies de sessões. Sob o aspecto sistemático, essa interpretação revela-se ainda mais evidente quando confrontada com o disposto no artigo 236, parágrafo 1º do próprio regimento interno. Como visto, o referido dispositivo admite expressamente concessão de licença durante o período de recesso mediante convocação extraordinária da Câmara Municipal. Interpretar o parágrafo 4 como exigência de leitura apenas em sessão ordinária conduziria à inviabilização da própria exceção prevista no parágrafo 1º, tornando-a na prática inaplicável. Além disso, o artigo 91, parágrafo 2º do regimento interno determina que, no que couber, aplicam-se às sessões extraordinárias as regras concernentes às sessões ordinárias. Assim, existindo disposição regimental que exclua a possibilidade de leitura do requerimento em sessão extraordinária, não há fundamento jurídico para afastar a incidência do artigo 236, parágrafo 4 nessa modalidade de sessão. Sob a perspectiva teleológica, a finalidade da exigência de leitura do requerimento consiste em dar publicidade ao pedido e submetê-lo ao procedimento deliberativo da Câmara Municipal, finalidade que é igualmente alcançada quando a leitura ocorre em sessão extraordinária regularmente convocada. Dessa forma, conclui-se que, sendo convocada a sessão extraordinária durante o período de recesso, esta constituirá, para os fins do artigo 236, parágrafo 4 do regimento interno, a primeira sessão após o recebimento do requerimento, podendo nele ser realizada a leitura do pedido e, na sequência, sua regular apreciação pelo plenário, sem que haja qualquer afronta às normas regimentares. Inciso 10. Da contagem do prazo da licença e dos efeitos decorrentes do afastamento. A definição dos efeitos da licença e da forma de contagem do respectivo prazo merece análise específica, considerando que o requerimento foi apresentado durante o período de recesso legislativo. Artigo 236, parágrafo 2º do regimento interno da Câmara Municipal estabelece expressamente. Artigo 236, parágrafo 2º.
O prazo de licença não é contado durante o período de recesso desta casa legislativa, exceto quando for para tratamento de saúde. Inicialmente, cumpre distinguir o momento de produção dos efeitos jurídicos da licença da contagem do prazo de duração do afastamento. Uma vez regularmente apreciado o requerimento pelo órgão competente e concedida a licença, os efeitos jurídicos decorrentes do afastamento parlamentar passam a incidir a partir da concessão do ato, inclusive quanto à impossibilidade de exercício das funções inerentes ao mandato durante o período de licença, a ausência de percepção e de subsídio, a hipótese de licença para tratar de interesse particular e as demais consequências administrativas dela decorrentes. Entretanto, para fins específicos de contagem do prazo de licença, aplica-se a regra especial prevista no artigo 236, parágrafo 1º do regimento interno, segundo a qual o período de recesso legislativo não integra a contagem do afastamento, ressalvada apenas a hipótese de licença para tratamento de saúde. Dessa forma, caso o pedido de licença para tratar de interesse particular seja deferido durante o período de recesso, mediante convocação extraordinária da Câmara Municipal, os efeitos jurídicos da licença terão início a partir da sua concessão, porém o prazo de 60 dias requerido somente será computado a partir do registro do trabalho legislativo, com a retomada das atividades ordinárias desta Casa Legislativa. A interpretação decorre da própria literalidade da norma regimental, que expressamente estabelece que o período de recesso não integra a contagem do prazo da licença, não havendo, portanto, possibilidade de que os dias correspondentes ao recesso sejam utilizados para reduzir o período efetivo de afastamento parlamentar, concedido conforme dispõe o artigo 236, parágrafo 2º do regimento interno. Artigo 236, parágrafo 2º. O prazo de licença não é contado durante o período de recesso desta Casa Legislativa, exceto quando for para o tratamento de saúde. Observa-se, contudo, que a norma regimental faz referência expressa e específica ao prazo de licença, não abrangendo os demais efeitos jurídicos decorrentes da concessão do afastamento parlamentar. Dessa forma, deve-se realizar a necessária distinção entre o início dos efeitos jurídicos da licença e a contagem do período de duração do afastamento. Assim, uma vez regularmente concedida a licença pelo órgão competente, seus efeitos jurídicos passam a incidir imediatamente sobre a situação funcional e parlamentar vereadora, inclusive quanto ao afastamento das atividades legislativas, não se podendo considerar que a licença somente produziria efeitos após o encerramento do período de recesso. Por outro lado, exclusivamente para fim de contagem do prazo de duração da licença, aplica-se a regra especial prevista no artigo 236, parágrafo 2º do regimento interno, razão pela qual o período correspondente ao recesso legislativo deverá ser desconsiderado, iniciando-se a contagem do prazo da licença a partir do reinício dos trabalhos legislativos. Tal interpretação harmoniza-se com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé administrativa, uma vez que entendimento diverso poderia ocasionar prejuízo indevido a parlamentar. Isso porque, caso se considerasse que todos os efeitos da licença somente seriam produzidos após o término do recesso, a vereadora permaneceria sujeita às obrigações inerentes ao exercício do mandato, inclusive a eventual participação em sessões extraordinárias convocadas durante esse período, apesar de já ter manifestado formalmente sua intenção de afastamento mediante requerimento de licença. Dessa forma, a interpretação mais adequada é aquela que reconhece que a licença, uma vez concedida, produz seus efeitos jurídicos a partir do ato da solicitação, enquanto a contagem do prazo de duração do afastamento observa a regra prevista no artigo 36, parágrafo 2º do regimento interno, o início da contagem apenas a partir do reinício dos trabalhos legislativos. Inciso 11, conclusão. Diante de todo o exposto, considerando a análise da legislação municipal aplicável, especialmente o artigo 99 da Lei Orgânica do Município de Tanque do Piauí, e o artigo 236 do Regimento Interno da Câmara
municipal, esta assessoria jurídica manifesta-se no sentido de que o requerimento formulado pela vereadora Maria José de Souza, objetivando a concessão de licença para tratar de interesse particular, sem percepção de subsídio pelo prazo de 60 dias, apresenta-se juridicamente possível por se enquadrar em hipótese expressamente prevista no ordenamento jurídico municipal. Verifica-se, conforme fundamentação exposta, que foram atendidos requisitos legais aplicados à modalidade da licença pretendida, especialmente quanto à legitimidade requerente, ao enquadramento jurídico do pedido, ao limite temporal estabelecido pela lei orgânica e aos efeitos remuneratórios decorrentes do afastamento. No tocante ao momento de apreciação do requerimento, considerando que o pedido foi formulado durante o período de recesso legislativo, entende-se ser juridicamente possível sua análise em sessão extraordinária, desde que regularmente convocado nos termos do artigo 25, inciso 2 da Lei Orgânica do Município, bem como em observância aos artigos 18 da linha B e 91 do Regimento Interno, tendo em vista que o próprio artigo 236, parágrafo 1º do Regimento Interno, a concessão de licença durante o recesso quando houver convocação extraordinária municipal. Quanto ao procedimento, entende-se que a sessão extraordinária regularmente convocada poderá atender à exigência prevista no artigo 236, parágrafo 4 do Regimento Interno, referente à leitura do requerimento na primeira sessão após o seu recebimento, considerando que o dispositivo não restringe tal providência à sessão ordinária. No que se refere aos efeitos decorrentes da eventual concessão da licença, destaca-se que, uma vez regularmente deferida pelo órgão competente, a licença produzirá seus efeitos jurídicos próprios a partir do ato da solicitação, inclusive quanto ao afastamento da vereadora das atividades inerentes ao exercício do mandato e as demais consequências administrativas decorrentes da decisão. Ressalva-se, contudo, que a contagem do prazo da licença possui disciplina específica estabelecida pelo artigo 236, parágrafo 2º do Regimento Interno, segundo o qual o período de recesso legislativo não é computado para fins de duração da licença. Assim, embora os efeitos jurídicos da licença incidam a partir da sua concessão, o prazo de 60 dias requerido somente será contabilizado com a retomada dos trabalhos legislativos em razão de expressa determinação regimental. No que se refere à convocação do suplente, registra-se que eventual afastamento da vereadora poderá ensejar a adoção das providências relativas à convocação das respectivas suplentes, desde que observados os requisitos e hipóteses previstos na norma municipal e demais normas aplicáveis à substituição temporária de vereadores. Por fim, ressalta-se que a presente manifestação possui caráter estritamente técnico-jurídico, não substituindo o juízo político deliberativo do órgão competente para apreciação do requerimento, ao qual caberá decidir quanto à concessão ou não da licença, observadas as normas legais e regimentais aplicáveis. Dessa forma, combina-se pelo regular prosseguimento do requerimento com a adoção das providências regimentais pertinentes para sua apreciação pelo órgão competente é o parecer. Aire Fidelis da Silva, advogado da assessoria jurídica, Câmara Municipal Tanque do Piauí. Tanque do Piauí, 12 de julho de 2026. Para continuar, pessoal, para depois a gente abrir, explicar e vocês ficar à vontade, eu já vou pedir o vereador para tomar uma água, para você continuar lendo aqui a resolução. Aí a gente não tem discussão. Pode ter uma pausa aí. Eu faço política sobre o ato.
Resolução número 004/2026, 8 de julho de 2026, dispõe sobre a concessão de licença para tratar de interesse particular à vereadora Maria José de Souza, sem percepção de subsídio e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vai saber que o plenário aprovou e propôs a seguinte resolução: considerando o requerimento formulado pela vereadora Maria José de Souza, por meio do qual solicita concessão de licença para tratar de interesse particular sem percepção de subsídio pelo prazo de 60 dias. Considerando que o artigo 99, inciso 2 da Lei Orgânica do município de Tanque do Piauí estabelece que o vereador poderá licenciar para tratar de interesse particular, desde que o período de licença não seja superior a 120 dias por sessão legislativa, considerando que a licença para tratar de interesse particular constitui hipótese autônoma de afastamento parlamentar, distinta da licença para tratamento de saúde, possuindo requisitos e efeitos jurídicos próprios, considerando que o pedido formulado pela vereadora atende aos requisitos legais previstos no ordenamento municipal, especialmente quanto à legitimidade da requerente, ao enquadramento jurídico da pretensão e ao limite temporal estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, considerando que o artigo 236, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal prevê expressamente a possibilidade de concessão de licença durante o período de recesso legislativo, quando houver convocação extraordinária da Câmara Municipal. Considerando que o artigo 85, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal atribui ao presidente da Câmara competência para convocar a sessão extraordinária, bem como que os artigos 18 da linha B e 91 do Regimento Interno disciplinam a realização de sessões extraordinárias para discussão e votação de matéria constante da convocação. Considerando que o artigo 236, parágrafo 4 do Regimento Interno estabelece que a licença depende de requerimento dirigido ao presidente da Câmara e lido na primeira sessão após o seu recebimento, não restringindo tal providência à sessão ordinária, considerando que o plenário desta Casa Legislativa, após análise do requerimento e observância do procedimento regimental aplicado, deliberou pela concessão da licença requerida, considerando ainda que o artigo 236, parágrafo 2º do Regimento Interno dispõe expressamente que o prazo da licença não é contado durante o período de recesso legislativo, exceto quando se tratar de licença para tratamento de saúde, razão pela qual o período de recesso não poderá ser computado para o fim de redução do prazo de afastamento concedido. Considerando ainda o artigo 115, inciso 4 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que estabelece ser cabível resolução para disciplinar a matéria de competência privativa da Câmara Municipal e de caráter pessoal, político e administrativo. Considerando, por fim, a necessidade de contabilizar a produção dos efeitos jurídicos da licença com a regra específica de contagem do prazo previsto no Regimento Interno, garantindo segurança jurídica, razoabilidade e adequada aplicação da norma municipal. Resolve. Artigo 1º. Fica concedida à vereadora Maria José de Souza licença para tratar de interesse particular sem percepção de subsídio pelo prazo de 60 dias, nos termos do artigo 99, inciso 2 da Lei Orgânica do município de Tanque do Piauí e do artigo 236 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 2. A presente licença produzirá seus efeitos jurídicos a partir de 1º de julho de 2026. Data indicada no requerimento formulado pela vereadora, compreendendo o afastamento das atividades inerentes ao exercício do mandato parlamentar durante o período de licença concedido. Artigo 3º. Para fins exclusivos de contagem do prazo de licença, deverá ser observado o disposto no artigo 236, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, segundo o qual o período de recesso legislativo não é contado. Parágrafo 1º. Em razão da norma regimental expressa, o prazo de 60 dias da licença será contado a partir do reinício dos trabalhos legislativos, previsto para o dia 14 de agosto de 2026, não sendo computado o período compreendido entre 1º de julho de 2026 e 13 de agosto de 2026. Artigo 4. A licença concedida por esta resolução produzirá todos os seus efeitos jurídicos
a partir de 1º de julho de 2026, data de início do afastamento da vereadora. Inclusive, quando a suspensão do exercício das funções parlamentares, a inexigibilidade de comparecimento às sessões legislativa, ordinária ou extraordinária, reuniões, comissões e quaisquer outros atos inerentes ao exercício do mandato, bem como a cessão da percepção de subsídio durante o período de licença, em conformidade com o regime jurídico da licença para tratar de interesse particular. Parágrafo único. Os efeitos previstos no caput aplicam-se integralmente durante o período de recesso legislativo, de modo a resguardar a vereadora de qualquer prejuízo funcional ou administrativo decorrente de eventual convocação para sessões extraordinárias ou da realização de qualquer outras atividades legislativas incompatíveis com o afastamento regularmente concedido, todavia exclusivamente para fim de contagem do prazo da licença, prevalecerá a regra expressamente prevista no artigo 3º desta resolução, em consonância com o artigo 236, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, iniciando-se a contagem de 60 dias apenas com o reinício oficial dos trabalhos legislativos permanente inalterado até essa data, todos os demais efeitos jurídicos da licença. Artigo 5º. Fica a presidência da Câmara Municipal autorizada a adotar as providências administrativas e regimentais necessárias decorrentes da presente concessão, inclusive quanto à comunicação aos órgãos competentes quando necessário e a convocação do respectivo suplente, caso preste os requisitos legais aplicados. Artigo 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito na forma estabelecida no artigo 2º. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, aos 8 dias do mês de julho de 2026. Mesa diretora, Francisco Edinaldo Martins de Souza. Presidente, Antônio Soares, vice-presidente, Maria José de Souza, primeiro secretário, Jeff Nunes Pereira, segundo secretário. Agora com você. Pronto. Pessoal, eu vou usar o pequeno expediente, né, para me fazer algumas referências e logo em seguida a gente abre para discussão e posteriormente votação e a comissão se juntar. A comissão se juntar e a votação. Pessoal, para a gente justificar, né, é uma sessão de muita compreensão, muita questão técnica. Esses dias, do dia 1º até ontem, até hoje, né, a gente trabalhou exclusivamente nessas questões, porque tem algo, né, que deve ser observado. A vereadora ela encontra em pleno exercício do mandato, né, a gente tem uma busca, né, sobre a questão de interpretação de falta, né. Se ela permanecer sem a licença, a partir do dia 1º, essa sessão é computada como falta. Se a gente pedir outra sessão, o executivo, o que pode acontecer, vai ser computado como falta, certo? E a gente está tendo essa interpretação. É uma questão pessoal de administração da Câmara, certo? Não é porque a gente é obrigado, a gente não está sendo, né? É uma decisão, eu não quero mais não. A gente não quer que ninguém entre em confronto, brigue, disputa. Eu, desde o início, tenho feito do jeito que é para ser feito, independentemente da interpretação que a individualidade tem, que as questões políticas têm, que o interesse político tem. Tudo é conforme o que está na legislação. Inclusive, esse parecer é um parecer de 10 páginas, onde é todo pautado na autonomia e principalmente na lei orgânica e no regimento interno desta casa. E aí, por senhores vereador, né, eu faço uso deste momento para esclarecer de forma transparente o procedimento administrativo que estamos conduzindo hoje, referente ao pedido da licença da vereadora Maria José. Primeiramente, é muito importante, né, destacar a base legal do nosso ato. O regimento interno, embora estabeleça quanto à concessão de licença durante o recesso, autorizar por esta presidência a convocar sessões extraordinárias, como a gente fez, seguindo 24 horas de antecedência para a organização dos vereadores fazer presente, para deliberar sobre matérias urgentes. A convocação desta sessão não foi um ato de deliberar sobre matérias urgentes. A convocação desta sessão foi um ato de boa-fé
desta presidência, garantindo que a vereadora não sofra prejuízo por ausência em eventuais trabalho legislativo que ocorra neste período. Quero deixar muito claro também que não haja confusão. Estamos tratando de um novo pedido, não tem nada a ver com o pedido anteriormente feito pela própria vereadora, é um processo arquivado. Eu, particularmente, não tenho mais nada a falar sobre aquele processo, que é um novo processo. Legalmente, como a própria vereadora já sabia que antes ia pedir esse tipo de licença, mas voltou atrás e pediu o que foi arquivado. Estamos tratando de novo pedido focado em interesse particular, sem percepção de subsídio, que é o próprio requerente dela que botou no requerimento. Este processo não se confunde de forma alguma com a solicitação preteada ou o de tratamento de saúde anteriormente discutido. Cada requerimento possui sua própria natureza e seu próprio trâmite. Quanto aos efeitos desta licença, eles são imediatos a partir de 1º de julho, a data que ela fez o pedido, garantindo à vereadora a desoneração de suas obrigações parlamentares. No entanto, em atrito cumprimento às normas regimentais, a contagem dos 60 dias do prazo para a licença só terá início com o reinício dos trabalhos legislativos, em agosto, uma vez que o regimento veda a computação de prazo durante o recesso. Portanto, garantimos a segurança jurídica do ato, respeitando o que a lei nos impõe. Informo também que esta casa, que todo o processo do requerimento inicial ao parecer jurídico, a minuta de resolução de 004/2026, está devidamente instruído, claro, e à disposição de todos. Não há qualquer margem para dúvida quanto à regularidade técnica do que estamos fazendo. Por fim, sobre a convocação da suplente, caso seja votado, ressalto que a Câmara, mesmo em recesso, fará andamento imediato a todos os trâmites administrativos e comunicação aos órgãos competentes. A posse da suplente ocorrerá no momento adequado, conforme determina o nosso regimento, no reinício dos trabalhos legislativos, já na primeira sessão, em agosto. Esta presidência segue pautada pela impessoalidade e pelo zelo administrativo. Nosso único objetivo é seguir as leis e tratar com respeito cada cidadão que dela precisa desta casa. E o que eu quero fechar aqui sobre o recesso, né? Nós, na competência de gestão, não vamos ter recesso, né? Então essa parte é nossa, né? Consequentemente, nós não podemos também, caso o nobre vereador vote a favor da concessão da licença da nobre vereadora, chamar imediatamente um processo administrativo, tanto da conclusão desse processo, de ser publicado, posteriormente integrar o poder legislativo ao poder eleitoral, nacional, federal, porque tem todo esse trâmite. E a gente, se nós deixarmos para fazer esse processo dia 14 de agosto, a Câmara está muito mais prejudicada sem os pagos aqui nesta casa. Então, todo esse período, eu determinei, junto à assessoria jurídica, que a gente faça tudo, a partir de agosto, dia 1º, a gente continuar sem esse prejuízo, né? Porque nós temos um prejuízo muito grande em manifestação para vocês participar, porque se não tiver um quórum, a gente não tem sessão. É isso, mas esses 15 dias é o que a gente vai organizar, né? Porque se a gente for começar a organizar isso em 1º de agosto, vai dar setembro e a gente não tem resolvido, porque não depende só da gente. E a questão não é só simples. Então eu boto em discussão, estamos aqui para entrar em consenso, para discutir, chegar no denominador comum e principalmente votar de acordo com o que vocês entendem. Muito obrigado. E nesse instante eu abro, né, a lista para o grande expediente, se quiser fazer todo mundo junto a discussão, excelente.
o nosso mandato é determinado até 31 de dezembro de 2028. O primeiro erro é este. Nós não podemos, por exemplo, ele pode dar para a vida toda, perguntar se quiser, mas não executa. Até 2028, entendeu? E aí, o outro, essa questão desse estudo agora, mostra essa questão de avaliação. Sem percepção de subsídio, formulado pela ilustre vereadora. Após a análise técnica, verificamos que o pedido cumpre rigorosamente os requisitos exigidos pela lei, artigo 99 da Lei Orgânica do Município e pelo artigo 236 do nosso regimento interno. Não há qualquer óbice legal, sendo o direito parlamentar garantido e não gera ônus aos cofres públicos. Dessa forma, opinamos pelo deferimento do pedido e pela sua submissão à deliberação deste plenário. Parecer verbal lido, e aí eu vou passar para. Podemos passar para a votação? Podemos, né? E aí, nesse instante, eu coloco em votação a minuta de resolução de número 004/2026, de 8 de julho de 2026, que dispõe sobre a concessão de licença para tratar de interesse particular à vereadora Maria José de Souza, sem percepção de subsídio para outras providências. Espírito Santo, o voto. Luiz dos Santos, o voto. João, o voto. Oliveira. Joelma. Antônio. Aprovada a resolução pelos presentes vereadores, a concessão da licença à vereadora Maria José. Sem mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, peço humildemente desculpa também pelo que a gente não consegue agradar, mas sobre a proteção de Deus eu declaro encerrada a presente sessão e boa noite a todos e um bom recesso. Boa noite.